E a gente precisa conversar sobre pandemia também, não podemos deixar de falar sobre esse assunto tão importante. Tudo bem com você? Como você está? Tudo bem, Thalita, saudade de vocês. Saudade também, Karina. Karina, quero começar falando sobre esse boletim que foi lançado pela Fiocruz na sexta-feira, dizendo que, bom, casos, internações, mortes em relação à Covid, né, estão em queda, mas o boletim alerta que a pandemia não acabou porque existe, inclusive, uma necessidade de aumentar a cobertura vacinal em algumas partes do país. Só para a gente ter uma ideia, em São Paulo, há uma ampla cobertura, né, 90% quase dos habitantes protegidos com primeira dose, 85% segunda, 50% a terceira, mas o Amapá, por exemplo, está no extremo oposto, só 65% com a primeira, 50% com a segunda e 12% agora com reforço. Então, acho que essa é a mensagem principal desse boletim, né? Exato, Thalita, eu acho que a mensagem é, estamos numa trégua, eu acho que a gente nunca teve num momento melhor em relação à pandemia desde o seu início. Porém, e temos uma queda em relação principalmente à internação e óbitos, e também de casos, como você falou. Mas a desigualdade no Brasil ela é muito grande, especialmente porque uma boa parte dessa resposta tem a ver com a vacinação, com a possibilidade de vacinação, né, Thalita? Então, São Paulo, por exemplo, é o estado que está num dos melhores locais, situações do país, né, com quase 90% quando você pensa pelo menos uma dose, mas com as três ainda muito próximo disso. Alguns lugares têm menos de 50%. E aí isso faz diferença, Thalita, em relação a essa questão que é o que nos deixa em atenção, o que a gente chama de vigilância epidemiológica, olhando para a questão da vigilância genômica também, que eles têm falado aí, né, que é uma das questões, a gente vê novas variantes. Então, por exemplo, a gente já tem notícia de outros lugares, como os Estados Unidos, e tem um estudo da África do Sul também, que demonstrou, em que pese que a África do Sul tem uma situação de vacinação bem diferente, que tem duas novas linhagens, que é a BA.4 e a BA.5, que apareceu e está circulando, tanto na África do Sul quanto nos Estados Unidos. E essas linhagens, elas são sublinhagens da Ômicron, na verdade, mas a grande questão é que ela tem aquele escape que a gente fala, né, escape imunológico, que faz com que as pessoas que já tiveram, mesmo que tenha sido Ômicron, elas tenham a capacidade de se reinfectar maior, né? Então, e isso faz diferença em relação à vacinação, como você está trazendo. Então, acho que uma das grandes questões para a gente trazer aqui fez diferença se as pessoas estavam vacinadas, então a possibilidade de reinfecção foi muito menor, né? Ela só aumentou em 3 vezes, e as pessoas não vacinadas, isso aumentou em mais de 9 vezes. Então, tem uma diferença entre a proteção, né? Então, é só para dizer assim, é isso, a pandemia não acabou, a gente continua precisando se cuidar, claro que num momento diferente, eu estou falando de uma trégua, eu falo trégua porque espero que seja daí para melhor, mas a gente não sabe a depender do que possa acontecer. Então, o uso de máscara em ambiente fechado ou com aglomeração ainda continua sendo indicado, e principalmente a questão da vacinação, né? E até para a gente cuidar de outras coisas que estão acontecendo, dengue, sarampo, a gente já falou. Só para fechar essa questão da Covid, as aglomerações de carnaval são uma preocupação? Elas podem se refletir agora nas próximas semanas? Então, como a gente não tem essas duas que estão tendo esse escape imunológico muito grande, que é a BA.4 e .5, e grande parte no Brasil, especialmente em São Paulo, a gente teve uma grande reinfecção pela Ômicron, e ela, né, a gente tem rodando aí a X, enfim, que são misturas da Ômicron com outras. Então, não acredito que a gente vai ter assim, um grande boom por conta da situação vacinal do estado de São Paulo. Porém, a gente tem visto, sim, um aumento de casos, a gente não tem aumento de óbitos, nem de internações com casos mais graves, mas a gente tem alguns lugares da cidade, do estado, uma alteraçãozinha, um aumento, ainda que muito leve, do número de casos. Quando a gente olha o boletim da Fiocruz, é um boletim nacional, e a tendência é de queda mesmo de tudo isso, mas a gente tem visto em alguns pontos. Acho que São Paulo, o carnaval foi uma das questões importantes, né? Mas não só isso, a grande liberação de máscara, né? As pessoas relaxaram total. Então, eu digo assim, sim, relaxem, podem se encontrar um pouco mais, não precisa usar máscara em espaço aberto na situação que estamos hoje, mas isso não significa que a pandemia acabou, isso não significa que não precisa. Teve num lugar fechado, sem ventilação, pode ver nas escolas, quem tem filho em escola, quem tem... E tem a outra coisa, né, Thalita? Por mais que não tenham questões, vamos dizer assim, de grande gravidade na doença aguda,
A Covid longa, que é algo que eu estou estudando, a gente está com pesquisa com mais de 2.000 pessoas, tem se demonstrado uma coisa muito importante. E ela é pior em mulheres, né? Infelizmente. Tem uma faixa etária aí de mulheres entre 29 e 35 anos. Tem várias coisas que eu acho que em outra oportunidade, que a gente já sabe da Covid, quais são os maiores sintomas da Covid longa, eu quero falar, né? Então, isso às vezes é com quem teve doença branda. Então, se cuide. É uma doença para não ter.